Eu não tinha como não iniciar o programa de hoje mostrando essa arte aqui, tá? Eu retirei esses dados do aplicativo que eu utilizo, né, o 77 Score, e lá no aplicativo estava essa imagem aí de destaque que vocês estão vendo aí. Lúcio Acosta, né? Eu acho muito importante valorizar a quem merece ser valorizado. E eu vou iniciar esse pós-jogo diferente, trazendo para você esses números avassaladores que vocês estão vendo aí. Quem me conhece sabe que eu sempre fui um crítico de meias que não têm dinamismo. Sempre gostei de meias dinâmico. Falava, por exemplo, do Conca, que era um jogador que eu adorava no Fluminense. Adorava. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver um jogador do nível do Conca de novo no Fluminense. Eu achava que não ia ver um jogador desse nível. E aí apareceu o Judas, que vocês sabem muito bem quem é. Não vou nem citar o nome dele aqui, que o nome dele não merece nem ser citado, que era realmente um jogador para o Fluminense extraordinário e muito diferenciado. Mas o Acosta, em pouco tempo de Fluminense, ele fez muito mais do que em pouco tempo Arias tinha feito. E tem chegado muito próximo do Conca tinha feito. Eu ouso dizer que o Acosta tem tudo para ser um dos maiores jogadores da história do Fluminense se continuar nessa toada. Dá uma olhada no que vocês estão vendo aí. Eu não vou falar da vitória de cara, não. Não vou falar do jogo agora, não. A gente vai falar do jogo, a gente vai ter tempo para falar do jogo. Mas a gente tem que reverenciar quem merece reverência. A Costa teve na partida 61 minutos. Saiu de campo. Tomara que não tenha tido nenhuma contusão. Fiquei muito preocupado com a saída dele. Mas ele teve 61 minutos em campo. Desses 61 minutos, ele teve 51 ações com a bola. Ele foi o segundo jogador com mais ações com a bola. O primeiro com mais ações com a bola foi o Hércules, com 56 ações, mas o Hércules saiu no fim do jogo. Ele teve uma nota de 7.7 nesse aplicativo que vocês estão vendo aí, o 77 Score. Ele criou duas grandes chances. Ele deu 4 passes decisivos. Gente, anota, 4 passes decisivos. Ele teve 78% de passes certos. 78% de passes certos. Pouco em tela, 78%. Mas ele chegou num número de passe vertical que eu nunca vi desde que eu comecei a olhar os aplicativos, a utilizar aplicativos de desempenho para fazer análise. Ele teve 41% de passes para frente. 41% de passes para frente, gente. Para frente. Jogando para frente. Não foi para trás. Não foi para o lado. Foi para frente. E esse número, 78% de passes certos, é um número espetacular, considerando que ele deu 41% de passes para frente. Eu, desde que comecei a usar esse aplicativo, eu acompanho, por exemplo, os números da Premier League, da La Liga. E, por exemplo, vou citar para vocês aqui, o Toni Kroos, quando jogava lá, o Toni Kroos, ele era um jogador com mais passe vertical no futebol espanhol. E ele tinha uma média que varia entre 30% e 33% de passes verticais. O Modric, hoje é o jogador na Europa com mais passes verticais. O Modric tem uma média de passes verticais que gira em torno, não sei se mudou, mas girava em torno, em média, ali 34%, 35%. O Acosta, no futebol brasileiro, ele tem uma média de 36%. Só que hoje, ele extrapolou tudo que vocês poderiam imaginar.
Ele teve 41% de passes para frente. Gente, eu volto a falar, eu não vi isso ainda no futebol mundial desde que eu comecei essa análise do aplicativo. Então, assim, esses números, 4 grandes chances criadas, 4 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, o Acosta destruiu o jogo. Destruiu o jogo. E aí eu falo para vocês, e aí fica aqui uma sincera pergunta para vocês. Uma sincera pergunta para vocês. O Fluminense, ele é um bom time em conjunto? Ou o Fluminense é um time que depende muito de um único jogador? Acho que é uma questão que a gente tem que começar a debater. Temos um time bom coletivamente, regular, ou a gente tem um grande jogador que quando joga faz a diferença e o time consegue jogar, e quando não joga, o time perde, 50% da sua qualidade. Fica como uma questão para a gente debater nas lives daqui para frente, trocar essa ideia, fazer um debate sobre isso. Eu ia colocar aqui para vocês votarem quem foi o melhor em campo, mas assim, se alguém votasse e elegesse o John Kennedy ou outro jogador que fez gol, eu ia achar injusto. Então, eu vou dar uma de Kim Jong-un hoje. Hoje não vai ter o melhor em campo para vocês votar não, porque eu determinei que vai ser o Acosta. Porque assim, o que o Acosta fez na partida de hoje foi uma coisa absurda. E não foi só pelos números. Qualquer pessoa que não usa número, mas que assiste o jogo, sabe que ele jogou muito. Sabe que ele fez uma partida absurda. É um absurdo que joga o Lúcio Acosta. E começar o pós-jogo de hoje com uma foto aqui, eu fiz questão de pegar aqui do aplicativo, de printar e colocar para vocês verem, até porque o 77 Score ele tem o destaque da rodada. E aí eles destacam os jogadores que foram melhor. O Acosta está liderando o ranking até agora. Eu fiz questão de pegar e mostrar para vocês o que foi o número do Lúcio Acosta na partida de hoje. E realmente é uma coisa assim inacreditável o que o Lúcio Acosta jogou. E aí fica essa questão. Será que o Fluminense, ele é o Lúcio Acosta? Com a saída do Lúcio Acosta, o Fluminense vira um time comunzaço. E com o Lúcio Acosta ele vira um time muito melhor. Claro, o Martinelli tá fora. O Martinelli voltando, o Martinelli ele vai ajudar. Ele é um ótimo jogador também, um grande jogador e vai fazer a diferença. Mas não tem como não reconhecer o que o Lúcio Acosta fez na partida de hoje.